Capítulo 4. Funeral no acampamento. Quase não consegui dormir na noite de domingo para segunda-feira. Assim que o dia clareou, eu já estava em pé, pronta para a cerimônia que aconteceria no acampamento. Tomei o café da manhã o mais rápido que pude, não queria perder nenhum detalhe. Quanta gente, comentei com meu pai enquanto nos dirigíamos ao lugar em que a cerimônia seria realizada. Calcula-se que pelo menos 1000 pessoas estejam aqui, meu pai falou, dando uma olhada geral. O anúncio sobre o falecimento da senhora Ellen foi enviado no sábado às igrejas próximas a Richmond. Muitos vieram das cidades ao redor da Baía de São Francisco e até de lugares mais distantes. Mesmo sendo segunda-feira, um bom número fez planos para dar o último adeus a ela. Olhei em volta procurando Gary. Achei que seria interessante ficar perto dele. Ah, ali está ele, com a sua família. Pelo visto, ele tinha conseguido acordar antes de mim. Ele usava um terno preto e já estava ocupando um lugar bem à frente, de onde a vista era privilegiada. Vi que me viu e acenou a mãozinha. Mamãe, eu disse com um olhar suplicante, podemos ficar perto da senhora McPherson? Sim, filha, ela respondeu. Acho que seu pai vai ficar envolvido com a programação e ali estaremos bem acomodados. O que acha, Alberto? Você tem razão, meu pai concordou. É melhor vocês ficarem com a família McPherson, pois vou ver no que posso ser útil. Levantei levemente a barra do meu vestido e comecei a pedir licença para as pessoas até chegar onde estava o Gary. Minha mãe me acompanhou. Olá, bom dia, eu cumprimentei toda a família. Podemos ficar aqui com vocês? É claro, querida. A senhora McPherson apontou para 3 assentos que pareciam estar reservados. Gary comentou que você gostaria de ficar bem à frente e pediu que reservássemos esses lugares para sua família. Muito gentil de sua parte, eu sorri para Gary. Muito obrigada. Ele retribuiu o sorriso e disse, parece que não sou o único aqui que tem um apreço especial pela senhora Ellen. Minha mãe e a senhora McPherson comentaram sobre o número de pessoas presentes à cerimônia. Era mesmo impressionante. Estiquei um pouco o pescoço e observei à distância o caixão escuro em que a senhora Ellen repousava. Parece que ela está dormindo, Gary comentou. Você vai poder vê-la de perto no momento indicado. Veja, aquele é o pastor Andrews. Meu amigo chamou minha atenção. Ele é um presidente da União do Pacífico e ficou responsável pela cerimônia. Acho que vai começar. Gary ajeitou-se no assento e ficou em silêncio enquanto as pessoas que compunham a plataforma se posicionavam. Eram 10h30 quando a cerimônia começou com o cantar do hino Doce seja teu descanso. A letra e a melodia falavam profundamente ao coração. Apreciei especialmente a segunda estrofe, que mencionava a conclusão da obra e o recebimento da coroa eterna. Em seguida, o pastor Farnsworth fez a leitura bíblica. Abri minha Bíblia para acompanhar os textos que falavam sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, de 12 a 20, 35, 38, 42, 45. E 2 Coríntios 4, 6 a 18, 5, de 1 a 10. A oração foi feita pelo pastor John Longborong. Ele mencionou que, embora as aflições nos sobrevenham e ainda que os obreiros desta causa possam depor suas armaduras por causa da falta de força física, ainda assim o propósito de Deus seria cumprido. Com ar solene, um senhor se preparou para falar na sequência. Esse é o pastor Tite, Gary cochichou. Ele é o diretor da Sing of the Time. Gary se referia a um dos periódicos mais conhecidos em nosso meio, no qual foram publicados muitos artigos que a senhora Ellen escrevia. Acho que ele vai ler a biografia da senhora Ellen. Gary estava certo. Ficamos sabendo que uma resenha da biografia tinha sido cuidadosamente preparada pelo pastor Wilcox, da Pacific Press, mas seria lida por um dos seus associados, porque o Wilcox estava ausente devido a uma viagem para o leste. A leitura começou mencionando o fato de Deus fazer muito usando pessoas. Todos os grandes movimentos, despertamentos e crises dos séculos se centralizaram em seres humanos. Ele citou a história de Noé, de Abraão e dos outros personagens da Bíblia. Também mencionou Wycliffe e os irmãos Wesley. Ele prosseguiu com a leitura. E no movimento
do Advento, que deve dar ao mundo a última mensagem de reforma, a duas pessoas cuja biografia deve incluir o começo e o estabelecimento do movimento e seu crescimento mundial. Ele estava se referindo ao pastor Tiago e à sua amada esposa Ellen. Na recapitulação da história da vida da senhora Ellen, os trabalhos na costa do Pacífico foram destacados. A obra na Califórnia foi inaugurada pelos pastores John Logue Borong e Daniel Bordeaux, no verão de 1868. No outono de 1872, o pastor Tiago e a senhora Ellen visitaram São Francisco, Santa Rosa, Woodland, Healdsburg e Petaluma. As mensagens dela foram recebidas por pessoas sinceras e seus trabalhos foram muito apreciados. Em fevereiro de 1873, o irmão e a irmã White foram a Michigan, retornando à Califórnia em dezembro daquele ano para dar início a novos empreendimentos. Em 1874, eles participaram de 2 reuniões campais em Oakland. Assim, a senhora Ellen falou especialmente sobre a saúde e temperança. Faz muito tempo, hein? Eu disse a Gary, enquanto fazia um cálculo mental. Meu pai tinha apenas 2 anos de idade. Ele concordou com a cabeça e continuou prestando atenção. Foi na época que a obra de publicações teve início em Oakland. A primeira edição do periódico Sign of the Times foi datada de 4 de junho de 1874. O editor prosseguiu mencionando o surgimento do Pacific Press, e com aquela instituição havia alcançado um crescimento fabuloso, publicando literatura religiosa e educacional. Por esse tempo, ela já havia se mudado para Mountain View, também na Califórnia. O pastor Tait estava visivelmente emocionado. Deus revelou à senhora Ellen que uma grande obra seria realizada na costa do Pacífico e nas cidades ao redor da Bahia. Isso começou a se concretizar muito rápido, pois igrejas foram construídas em Oakland e São Francisco em 1875 e 1876. Para ajudar na construção dessas igrejas, o senhor e senhora White venderam tudo o que tinham no leste. A biografia fez referência à lição da senhora Ellen com o início do colégio em Healdsburg, que existia agora como Pacific Union College, próximo a Santa Helena, que também tinha recebido o apoio dela. O Hospital de Santa Helena também foi mencionado como tendo surgido com o incentivo do casal White, para que a Califórnia houvesse algo parecido com o pioneiro hospital de Battle Creek. A senhora Ellen sabia o que era sofrer fisicamente e era sensível ao sofrimento das pessoas. Por isso, fez os maiores esforços para que mais 3 empreendimentos médicos missionários fossem estabelecidos na Califórnia. Em Paradise Valley, próximo a San Diego, em Glendale, próximo a Los Angeles, e em Loma Linda, que se tornou o maior e mais famoso hospital adventista. O pastor Tait ainda falou da vida de sacrifício da senhora Ellen, das tristezas que ela teve que enfrentar, de seu compromisso em cumprir as ordens de Deus e da alegria em levar a esperança às pessoas. Ela estivera à beira da morte muitas vezes, chegando a ser desenganada por médicos, mas Deus a amparava e repetidas vezes lhe restaurava a saúde. Muitas vezes o que ela recebia por seus livros era liberalmente doado para dar assistência aos projetos e às pessoas em necessidades. Enquanto eu ouvia aquele relato, me sentia profundamente tocada. Não pude impedir que algumas discretas lágrimas rolassem pelo meu rosto, especialmente quando o pastor leu. A senhora White tem sido difamada e caluniada por seus inimigos, muitos daqueles que receberam advertência e reprovação. Os que o conhecem podem julgar melhor a sua vida. Ela foi humana, sujeita a todas as enfermidades e fraquezas comuns aos seres humanos, mas achou em Cristo um precioso Salvador e ajudador. Ele a chamou para fazer uma obra impopular e ela aceitou. Ele a tem usado. Verdadeiramente, ela tem sido uma mãe em Israel. Nosso Senhor expressou o mais sereno julgamento do coração humano quando disse que uma árvore é conhecida por seus frutos. À luz disso, a vida de nossa irmã e sua abençoada influência sobre todos aqueles que tiveram a vida tocada por ela são um testemunho do seu caráter e obra. Mesmo estando morta, ela continua a falar.
Gary tirou do bolso do paletó um lenço branquinho e me estendeu. Ele tocou levemente minha mão num gesto de simpatia. Eu tinha certeza de que ele entendia minhas lágrimas silenciosas. Minha mãe notou a gentileza de Gary, mas manteve a discrição. Ela sabia o quanto eu tinha aprendido a apreciar a amizade dele durante aquele meu primeiro acampamento. Eu havia lhe contado como tinha ficado impressionada com o respeito de Gary pelas coisas de Deus e sua consideração pelos pioneiros de nossa igreja. Quando o pastor Tait encerrou a leitura, o pastor Andrews abriu a Bíblia e leu Apocalipse 14:13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Realmente, minha mãe cochichou para mim. Se havia alguém de quem se podia dizer isso, era da senhora Ellen. Olhei novamente para o caixão e as palavras do pastor Andrews ecoaram em meus ouvidos. Ele falava do desejo que temos como seres humanos de ver a morte vencida para sempre, quando a gloriosa manhã da ressurreição raiar e nossos queridos despertarem do sono da morte. Uma promessa bíblica foi lida do livro de Oséias 13:14, na qual Deus diz que resgatará seus filhos do poder da sepultura e os redimirá da morte. Foi mencionado também uma promessa no livro de Isaías 26:19, confirmando que os mortos viverão. Eles serão chamados para despertar e cantar de alegria. A morte será para sempre vencida, e os que dormem despertarão. Concordei que, apesar da tristeza daquele momento, nós tínhamos uma maravilhosa esperança. Fechei os olhos enquanto ouvia as últimas palavras do pastor. A senhora Ellen havia dedicado mais de 70 anos de sua vida servindo fielmente ao Senhor. Agora dormia o último sono, mas em breve ela ressuscitaria ao som da trombeta que vai anunciar o retorno de Jesus. Sim, ela ouvirá a voz dele e voltará a viver. Esse pensamento me encheu de alegria. O sermão não poderia terminar sem um apelo para que fôssemos fiéis, como a amada senhora Ellen tinha sido. Que pudéssemos dizer como o apóstolo Paulo: combatemos o bom combate, completamos a corrida e guardamos a fé. Com essas palavras, o pastor encerrou o sermão. Eu ia devolver o lenço para Gary, mas ele me disse que o guardasse. Mais um hino foi cantado e a cerimônia foi encerrada pelo pastor Farnsworth. Uma grande fila se formou para que todos aqueles que desejassem se despedir da senhora Ellen tivessem a oportunidade. Gary se ofereceu para me acompanhar e nos dirigimos para a fila.